como tem passado? Estamos mais uma vez aqui dispostos a batermos um papo, fazermos uma reflexão, meditar um pouco na palavra de Deus. Gostaria de trazer para a nossa meditação de hoje o seguinte tema: armados do mesmo pensamento, unidos no mesmo propósito, engajados na mesma visão, na mesma disposição mental. Eu gostaria de ler o texto bíblico que está na primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Pedro diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso mesmo, difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Vamos fazer uma breve reflexão sobre este assunto, sobre este tema. E o que me chama a atenção do texto lido é exatamente o versículo 1 e o 2, onde Pedro diz que Jesus sofreu e que por isso também nós devemos armar-nos, estarmos armados do mesmo pensamento. E o versículo 2, ele diz que para que o tempo que nos resta na carne, não vivamos mais de acordo com as nossas paixões, as antigas paixões, ou as paixões do velho homem, ou as paixões dos homens, mas que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é preciso estarmos irmanados, armados do mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma disposição mental. E eu gosto sempre de trazer a lume, trazer à baila, trazer a reflexão, à memória, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Armados do mesmo pensamento, da mesma disposição mental, com a mesma visão, com o mesmo propósito, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com disposição para renovar a mente todos os dias, a todos os instantes. Ela precisa ser renovada, reprogramada, para que caminhemos, avancemos, prossigamos avantes.
Eu vejo aqui que essa disposição, esta vontade de Deus, este mesmo pensamento, nos leva a um primeiro ponto fundamental. Porque alguém pode perguntar, tanto Pedro quanto Paulo estão dizendo a mesma coisa. Para que não andemos mais de acordo com as paixões dos homens, está dizendo Pedro no texto da primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Não andemos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para isso devemos estar armados do mesmo pensamento que norteou a vida e o ministério de Jesus. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas buscar sempre a renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E daí você pode estar se perguntando, mas qual é a vontade de Deus? Em que consiste a vontade de Deus para que eu a satisfaça? Para que eu procure fazê-la, cumpri-la, para que ela se cumpra na minha vida. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo escreveu assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não é difícil descobrirmos qual é a vontade de Deus, já que o apóstolo está dizendo aqui que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e não apenas isto, mas que cheguem, que alcancem, que atinjam o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade, o pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, porque foi Ele mesmo quem disse ser a verdade. João capítulo 14, no versículo 6. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo ponto que nos leva a esta reflexão para saber qual é a vontade de Deus foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que desceu do céu e habitou entre nós. E ele mesmo disse, no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, aqui está registrado, os versículos 37 a 40, Jesus dizendo qual é a vontade de Deus. E ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que todas as pessoas que ouvirem falar do seu Filho, que lerem a Bíblia procurando saber quem é Jesus e o que Ele fez por ela na cruz, Jesus está dizendo que esta pessoa tenha vida em meu nome, tenha vida eterna. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia.
Não há nada melhor do que acreditar, se entregar, se render para receber os efeitos desta obra do Calvário, que troca a natureza adâmica pela natureza divina, implanta naquele que acredita nela um novo coração, e ele passa a ser filho de Deus, cidadão do céu. Essa é a vontade de Deus, que nós devemos experimentar todos os dias, a cada dia, até o dia da nossa partida deste mundo. E ainda uma outra questão atrelada à vontade de Deus, que nós não podemos esquecer. Não podemos deixar de lado, porque é uma sucessão. A primeira, Deus quer nos salvar, e já nos salvou em Cristo, basta acreditarmos. A segunda é que Ele quer que tenhamos vida em nome do Seu Filho, e que a vida do Seu Filho viva em nós. A terceira é a nossa santificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, de que maneira eu devo viver? E efetivamente estáis fazendo? Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então o apóstolo está dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação. O Senhor Jesus disse, e foi registrado por João, no capítulo 17, versículo 17, que a nossa santificação se dá pela palavra. Orando por nós, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Deus nos regenerou, nos salvou em Cristo, implantou em nós a sua natureza, a vida do seu Filho, e agora deseja que nós cresçamos em justiça e santidade. Sejamos santificados pela palavra dele a cada dia. De que modo? Meditando nela, ouvindo a palavra dele todos os dias. Porque quando estamos ouvindo, se estamos ouvindo é porque há uma voz, alguém está falando. E se a palavra é dele, é ele quem fala conosco. E nós devemos fazer disso um exercício diário nas nossas vidas. Mas ainda tem mais um ponto que eu gostaria de refletir e deixar aqui. Que a vontade de Deus, o Senhor Jesus disse que ela deve ser satisfeita na terra e no céu. Isso ele disse quando ensinou os princípios da oração, no capítulo 6 do Evangelho, escrito por Mateus, os versículos 9 e 10. Ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. De um lado, Deus quer a nossa santificação através da palavra dele. E de outro, ele quer que nós oremos, pedindo para que o nome dele seja santificado.
E ele diz no versículo 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a nossa santificação significa estarmos a cada dia, a cada instante, separados do mundo, separados das coisas que não agradam a Deus, a fim de fazermos a vontade dEle, a fim de estarmos em comunhão com Ele. E de outro lado, que o nome dEle seja retirado, excluído do mundo, do meio vulgar, do meio onde as pessoas se assentam para escarnecer, para zombar. Assim o nome dele será santificado, será separado também. Então, nós como filhos, na condição de filhos, comprados com o precioso sangue do Cordeiro, sendo santificados a cada dia e santificando o nome do Senhor. Que maravilha, que glória! É isso que nós devemos cultivar nesta caminhada de fé, na condição de filhos de Deus, de embaixadores de Cristo, aqui neste mundo, nesta terra, para engrandecer, honrar e dignificar o nome do Senhor. E assim eu gostaria de concluir esta breve reflexão de que todos, indistintamente, aqueles que professam a sua fé, professam que Jesus é o Senhor e o Salvador, professam que acreditam que foram incluídos no corpo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Todos devem estar armados do mesmo pensamento, do mesmo propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, através de nós, em nós e por onde andarmos aqui nesta terra, espalhando a boa notícia, a boa semente do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Reflita sobre isso. Fará muito bem à sua alma. Mas antes, porém, eu gostaria que você visse aí no link abaixo o endereço da plataforma digital de alguns livros que eu escrevi. E gostaria que você compartilhasse, porque isso fará bem para mim, para você e para o reino de Deus, para a glória de Deus. Vamos espalhar a boa semente, a semente de vida, a semente de bênção, em nome de Jesus. Um forte abraço, graça e paz.